nós fizemos o pedido e precisamos primeiro saber em que condições a Suíça eventualmente vai disponibilizar esse material. Então, primeira questão, se a Suíça vai disponibilizar e, se for, em que condições. A partir do momento que nós conseguimos esse material, a ideia é levá-lo aos autos do processo, para que seja comparado com o material que existe no Brasil. A nossa experiência, já de algum tempo, é que tudo aquilo que não é favorável à Lava Jato é colocado em segredo de justiça. Nós tivemos inúmeros incidentes e ações que, como não eram favoráveis à narrativa da Lava Jato, foram colocadas em segredo de justiça. Então, nós temos que observar isso. Primeiro, em que condições a Suíça vai nos entregar o material. E segundo, se ao chegar no Brasil, ao aportar nos autos do processo, se ele vai ser público ou se haverá alguma decisão colocando o material em segredo. O nosso interesse é que seja apurada a verdade, independentemente de quem possa ser prejudicado por esse material. Nós queremos demonstrar ou reforçar uma prova já feita de que a Lava Jato está trabalhando com um material que não é fidedigno. Então, esperamos poder obter esse material e fazer mais uma prova de que não houve o chamado direito, né, ao processo justo, justamente em razão do uso de elementos que não correspondem à realidade, não são fidedignos. Queria, antes de sair, Rômulo, dizer o seguinte: nós, ao longo do tempo, trabalhamos com uma situação de que os processos da Lava Jato de Curitiba contra o ex-presidente Lula já tinham um desfecho pré-definido, pré-anunciado, independentemente daquilo que fosse apresentado. Nós apresentamos inúmeras provas de inocência que foram simplesmente desconsideradas. Vou te dar um exemplo. Naquele caso do sítio de Atibaia, existe uma acusação do Ministério Público de que um determinado documento desse sistema apontaria que 700 mil reais teriam sido destinados para a reforma daquele sítio de Atibaia, que não é do presidente Lula. Pois bem, numa perícia, nós conseguimos demonstrar que esses 700 mil reais foram, na verdade, sacados em favor de um alto executivo da própria empresa. Nós mostramos isso a partir do sistema, ou da cópia que está no Brasil. Isso foi simplesmente desconsiderado. A juíza que proferiu a sentença, condenando o presidente Lula, coloca um parágrafo sobre esse assunto, dizendo que, como isso está num parecer técnico que foi solicitado pela defesa, isso não teria valor, como se a defesa não pudesse atuar amparada por um assistente técnico. Por outro lado, nos demais casos em que o presidente Lula foi julgado no Brasil até o momento, ele foi absolvido, mesmo nessa onda da chamada Lava Jato de Curitiba, que gerou acusações, né, sem nenhuma materialidade. O presidente Lula foi absolvido em tudo aquilo que não se refere à Lava Jato de Curitiba. Por exemplo, ele foi absolvido na ação penal aberta a partir da delação premiada do ex-senador Delcídio do Amaral. Essa decisão é definitiva, não houve recurso do Ministério Público, isso ocorreu em Brasília. O presidente Lula foi absolvido daquela acusação que é, na verdade, a acusação que estava no PowerPoint do procurador Dallagnol, que é um processo que ficou conhecido como quadrilhão do PT. Ele foi absolvido definitivamente porque também o Ministério Público não interpôs nenhum recurso contra aquela decisão. Em São Paulo, o presidente Lula foi absolvido sumariamente numa acusação que envolvia o seu irmão, o Frei Chico. Então, nós temos exemplos claros de que quando o presidente Lula teve direito a um julgamento justo, imparcial e independente, ele foi absolvido, inclusive com a anuência, a concordância do próprio Ministério Público Federal.
Só em Curitiba é que nós temos esse cenário, que é um cenário que não se aproxima, em hipótese alguma, de um julgamento justo. Ao contrário, é a antítese de um julgamento justo, de um processo justo, porque são processos que já nasceram com uma condenação pré-definida e pré-estabelecida para atingir, nesse caso, objetivos políticos e geopolíticos. Então, eu encerro aqui a minha exposição, agradeço a você, ao senador Rogério, ao Piero, aqui a oportunidade de estar aqui nessa manhã e poder debater um assunto tão importante. Eu que agradeço, Cristiano Zanin. Só uma última pergunta, como desdobramento dessa aí que você está falando, que é o seguinte: esse caso, em tudo, é exótico, né? A gente falava aqui da questão do investigado ficar com a custódia das provas por 1 ano, né? O Odebrecht, no caso.